Começando mais um programa Saúde e Estilo, do jeito que você gosta, com informação super importante. O tema hoje, gente, é fisioterapia. Todo mundo ou já fez ou vai precisar em algum momento da vida, pode acreditar. Por isso, eu trouxe alguém muito competente na área, uma pessoa que não para de estudar. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. É tanta especialização que vale a pena você ficar aí e realmente escutar o que ele tem para compartilhar com vocês. Vou ler primeiro o currículo dele, tá? Vocês vão ficar impressionados. É realmente muita coisa. Primeiramente, seja muito bem-vindo, viu, Fadel? Vai se apresentando enquanto eu abro o seu currículo aqui, porque eu vou te falar uma coisa. Vou ficar uns 5 minutos falando. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar tanto conhecimento. Agora eu consegui abrir aqui. Vamos ler então, gente. Olha só o que o Fadel é. Especialista em fisioterapia esportiva, especialista em fisioterapia ortopédica e traumatológica, especialista em ciência do esporte, especialista em ciência e prática no alto rendimento esportivo, membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica, osteopata e ainda é sócio-diretor da Workout Fisioterapia e Consultoria Esportiva. É tudo isso mesmo? É, ainda faltou um que eu mais tenho como xodó, que é o meu mestrado em Ciências do Esporte pela UFMG. Ah, então mais um e não para por aí, que eu sei que tá em andamento várias coisas, né? Eu adoro, Aninha. Primeiro é um prazer, tô super feliz com o convite, espero contribuir um pouquinho. Pouquinho não, vai contribuir muito. Ó, se é um assunto que te interessa, fica aí. Ou então, alguém da sua família, de repente, está precisando aí de uma fisioterapia, de um tratamento, não sai daí, preste bastante atenção. Então, Fadel, por favor, se apresente um pouquinho, conta resumidamente essa sua longa história, apesar da pouca idade. Não, obrigado. Na verdade, assim, a fisioterapia, ela surgiu na minha vida de maneira um pouco inusitada, assim. Eu fui atleta de futebol, né? E num dos clubes que eu joguei, até então, na minha época, não existia a presença da fisioterapia no contexto do futebol, como é hoje, né? Sim. De uma importância, de uma relevância muito grande. E aí eu tive uma lesão, e aí eu tive, né, a conduta médica inicial e fui encaminhado para a fisioterapia. E ali eu fiquei com aquele negócio, que interessante esse trabalho aqui e tal, enfim, fiquei com aquilo. E aí já na minha transição ali entre a escolha de manter a carreira do futebol e iniciar a universidade, eu optei em ir para a universidade. Foi quando eu fiz vestibular em fisioterapia e comecei a minha trajetória, né? E desde 2008 para cá, tentando melhorar um pouquinho a cada ano, a cada nova formação, tentando abranger esse. Você me falou que já são 5 pós-graduações. São 5 pós-graduações, né? Estou agora fazendo mais uma em futebol pela Universidade Federal de Viçosa e estou engatilhando meus estudos para iniciar o doutorado lá na UFMG. Gente, sensacional, viu? Que fisioterapeuta. Importante a gente entender primeiro qual que é o papel do fisioterapeuta para uma pessoa, né? Na verdade, muitas pessoas têm dúvida ou só procuram a fisioterapia no momento de uma lesão. Então, primeira pergunta, a fisioterapia, ela pode ser um tratamento de prevenção, aliás, algo preventivo, ou realmente é só no momento de lesão, de uma dor crônica, que a pessoa deve procurar um especialista? Ela não só pode, como deveria ser, né, a principal ferramenta preventiva para as pessoas que gostam ou principalmente, né, têm interesse em alguma prática, principalmente do ponto de vista esportivo, assim. A fisioterapia hoje, ela tem um papel fundamental na prevenção das lesões. E fundamental ainda mais na cura delas, né? Mas o grande desafio é fazer com que isso seja um caminho rotineiro das pessoas. Porque a relação hoje é muito lesão, reabilitação, lesão e reabilitação. Então, instigar as pessoas a conhecer esse caminho preventivo é fundamental para ter, primeiro, longevidade na prática esportiva que ela busca, né? E segurança. Uma vez que você tem um respaldo ali de tudo aquilo que você vem trabalhando para melhorar a sua qualidade de gesto, de performance, de desempenho, você vai ter um grande caminho no esporte. E a gente estava falando aqui também sobre a importância de um tratamento personalizado, individualizado, que hoje, muitas vezes, nesse mundo corrido nosso, né, e também pela alta demanda aí dos convênios, muitos pacientes, eles fazem a fisioterapia com mais de 5 pessoas, por exemplo, unificando aquele tratamento, sendo que, na verdade, cada um tem que ter um tratamento diferente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Exatamente. A gente estava comentando, né, antes do programa, da gravação, do programa iniciar.
por mais que o diagnóstico seja similar, né? Ou seja, eu pego 3 indivíduos com diagnósticos de imagem muito similares, o fator causal ou os fatores que levaram aquele indivíduo a desenvolver aquele problema são diferentes. E não tem como eu individualizar, ter evolução no processo se eu não individualizar. Não tem como eu tratar todo mundo da mesma maneira. Até porque a forma que o indivíduo recebe determinado tratamento é de um jeito, e principalmente as causas são diferentes. Então, por isso, o diagnóstico, que a gente chama de cinético funcional biomecânico, ou seja, entender as causas que levaram aquele indivíduo ao problema, são fundamentais para a gente traçar para aquele indivíduo o melhor caminho terapêutico. Sim, e além disso também, cada corpo reage de uma forma, né? Então, cada paciente tem que ser realmente único, por isso é importante também um atendimento individualizado, um acompanhamento muito de perto para que também essa pessoa não faça um movimento errado que pode ainda piorar aquela situação, né? A gente brinca, né, e discute, assim, por mais que semelhantes que nós sejamos do ponto de vista anatômico, né, você tem 2 mãos, eu tenho 2 mãos, tenho 2 pés, sua mão tem tamanho, conformação, estrutura diferente da minha. Então, obviamente, que você vai receber, o seu corpo vai receber de uma forma diferente do meu em relação a um tipo de exercício, a um tipo de tratamento, algum tipo de terapêutica. Por isso que a gente precisa individualizar. Por isso que a gente precisa entender o que realmente aquele indivíduo precisa para a gente ter sucesso na reabilitação dele. Olha que dica importante, hein, gente? E outra coisa interessante, a gente escuta muito em Pilates, RPG, e você me explicou que eles, de certa forma, fazem parte da fisioterapia. A fisioterapia tem vários braços. Olha isso, gente. Explica melhor isso para o pessoal que está assistindo a gente. Essa é uma pergunta muito interessante, porque o que a gente entende é que a fisioterapia, e aí tentar entender isso agora é um pouco difícil, ela meio que foi rotulada, assim, né? Como se fosse um rótulo, né? E não, a fisioterapia é uma profissão com amplo desempenho, com autonomia, e assim como a medicina, a fisioterapia tem várias especialidades. Então, hoje a fisioterapia, por exemplo, tem que é a área que eu milito, por exemplo, que é a fisioterapia esportiva, é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal e Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, você tem a fisioterapia voltada para a parte de pneumologia, cardiologia, dermatologia, estética. Dermatologia? Fisioterapia? Como assim? Me explica. Hoje você tem várias especialidades. Então, tem um fisioterapeuta formado em dermatofuncional, que a gente fala, que trabalha muito nessa parte estética, na auxílio dos pós-operatórios de intervenções estéticas, né? Enfim. Entendi. De movimentos da face e tal. A parte, por exemplo, de drenagem, recuperação de só que interessante. de edema pós-operatório. Enfim, né? Não é muito a minha área de atuação, né? Mas, assim, hoje você tem a fisioterapia com vários braços, né? Então, para você ser um especialista em uma determinada área da fisioterapia, assim como é na medicina, por exemplo, você precisa passar por uma prova de especialidade. Então, por exemplo, no meu caso, para ser considerado, segundo aos olhos dos conselhos, tanto federal quanto regional de fisioterapia, você precisa passar por uma prova de especialidade. Então, quem rege essa prova é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que é a SONAF, né? Então, para você ser fisioterapeuta esportivo, você tem que ter a chancela da SONAF. Então, para você ser chancelado, você precisa passar por uma prova de título. Então, só depois dessa prova, com êxito nela, você ganha o diploma e aí você pode se gabaritar como fisioterapeuta especialista, no meu caso, né, em fisioterapia esportiva, mas em todas as áreas. Você precisa passar por uma prova. Mas a medicina na residência, precisa passar por uma prova, né? A fisioterapia hoje é assim também. Então, quer dizer, é uma área realmente tem que ser tratada de uma forma muito séria. Você tem que procurar alguém realmente de credibilidade, com experiência profissional, porque um trabalho mal feito pode piorar a situação da pessoa. Agora, algo muito interessante com relação à cirurgia. A gente escuta muitas pessoas dizerem que fazendo a fisioterapia, ela muitas vezes escapa de uma cirurgia. É por aí, realmente, cada vez mais com o tempo, com a evolução, a gente consegue hoje escapar mais das cirurgias e voltar mais para a fisioterapia? Essa é uma pergunta muito interessante. Assim, é claro que a gente não pode demonizar a cirurgia, né? Muito pelo contrário. Uma vez que realmente existe a necessidade da intervenção cirúrgica, ela tem que ser feita, né? E aí é mais importante, talvez, fazê-la e passar por um processo de reabilitação bem feito. Mas, em muitos casos, o tratamento conservador, ele tem bons resultados em detrimento de algumas lesões, de algumas patologias. É igual eu falei anteriormente, né? A gente tinha muito rótulo de tratar a doença, não as causas da doença, né? Então, assim, vou fazer de maneira muito trivial. O indivíduo está com uma inflamação. Está com uma inflamação no joelho.
Hoje, ainda existe ou perdura-se, por exemplo, o autocuidado. Ah, vou tomar um anti-inflamatório, vou parar de fazer alguma coisa, ah, vou fazer uma hidroginástica, né? Ou seja, o objetivo está sendo sempre tentar minimizar a dor, Sim. mas em nenhum momento foi tentado entender as causas daquela dor no joelho. Então, às vezes, o que causa é uma coisa que poderia ser feita e aí tem um resultado ainda melhor do que o tratamento, por exemplo, Sim. paliativo, como é a medicação, como é, por exemplo, deixar de fazer algo. Então, às vezes, a dor do joelho daquele indivíduo é a forma como ele pisa, é uma determinada fraqueza muscular, é a E de falta. nada adianta fazer uma cirurgia, por exemplo, se não houver ali Exato, um ensinamento, uma correção do dia a dia, exato. né? Então, por exemplo, às vezes o indivíduo ele tem até uma necessidade cirúrgica, faz a cirurgia, mas se ele continuar mantendo as causas da lesão que levaram ele à cirurgia, ele vai voltar a ter problema de novo. Olha aí. Então, exemplo, o cara tem um problema no joelho, tem uma lesão de menisco. Às vezes é importante a intervenção cirúrgica. Mas se a causa mecânica, por exemplo, que é a forma dele pisar, não for corrigida, ele vai ter nova lesão no Vai joelho. ter nova lesão. Então, se eu não entender a causa, não vou ter sucesso. A gente vai falar mais sobre isso, gente. Uma pausa rapidinho aqui, só para dar uma dica, um recado para vocês, claro, sobre saúde, né, gente? Sobre nossas vidas, a importância de se cuidar. Vou falar agora da Clínica Guarani, gente. Está há mais de 16 anos no mercado, trabalha aí com grandes especialistas de Belo Horizonte e região. Tem uma estrutura de ponta, e isso é muito importante. E vou falar uma coisa, tá? Atende por convênios, particular. E vocês acreditam que tem desconto com pedidos do SUS? Ou seja, não tem desculpa para você não ir lá, hein? Tem convênio, desconto pelo SUS e particular. E lá você encontra os melhores tratamentos estéticos, médicos, dermatológicos. O atendimento é rápido e de qualidade, por preços acessíveis. Fala sério, não tem nada melhor do que isso. O que você tem que fazer? Entrar em contato agora mesmo, tem os contatos aí na tela, tem QR Code, vale a pena cuidar da gente, ainda mais de uma forma rápida, segura e acessível. Pega essa dica. Vamos continuar aqui então, Fadel. Vamos lá. Então, voltando só um pouco a esse lance da cirurgia, pelo menos na minha opinião, é algo que preocupa muito as pessoas. Então, veja bem, olha se você concorda comigo. Tendo em base que é preciso ser feita uma correção nos hábitos da gente, você não acha que a cirurgia ela pode ser feita ali depois de várias tentativas? Não precisa ser algo assim para amanhã? Sem dúvida. Pensando do ponto de vista ortopédico, o que a gente muitas vezes coloca para os indivíduos você tentou algum tratamento antes da cirurgia? Você ouviu mais de uma opinião, né? E outra opinião médica também, Olha que né? importante o que você falou. Gente, eu faço exatamente essa prática, eu falo para as pessoas. Mas a pessoa vai em um especialista, não estou falando que é para sair Isso. procurando 20, 30, não. Mas há ali, talvez, pensamentos diferentes. Tem a pessoa mais conservadora Isso. e tem a pessoa que é da cirurgia imediata. Então, de repente, ouvir opiniões diferentes é importante. Mas continua o que você estava falando. Então, quer dizer, saber se ela foi em mais especialistas e se houve tentativas de tratamento antes. Vamos lá. Isso. Então, ouviu uma, duas, pelo menos 3 opiniões. Ouvi. Tentou algum tratamento conservador que realmente tinha um embasamento científico para aquela situação? Tentei. Aí sim, depois de várias tentativas, né? Do ponto de vista conservador, respaldado na literatura, porque a gente fala que a nossa prática tem que ser baseada em evidência. Ou seja, eu só também consigo prescrever algo ou sugerir algo dentro daquilo que a literatura fala pra gente que realmente tem embasamento. Tentei, não houve sucesso, aí a cirurgia passa a ser um passo importante a ser feito. Mas, encarar a cirurgia de cara, dependendo da lesão, e principalmente sem tentar algo ou ouvir outras opiniões, é um pouco complicado. Isso é importantíssimo, né? Não, foi o que você falou, a gente não pode ser contra uma cirurgia, Jamais. mas a cirurgia é algo realmente mais invasivo. Hoje nós temos novas técnicas, né? Até falando um pouquinho aí de questões congênitas, por exemplo, má formação óssea, por exemplo, né? O que se escuta muito é que a fisioterapia não resolve. E a pessoa tem que partir direto para a cirurgia, ou então também há uma questão sobre a fase de desenvolvimento. Dizem que eu não sei se até os 18 anos tem o crescimento, o desenvolvimento, e depois disso o risco acaba. Não tem umas questões assim? Na verdade, assim, é o que a gente comentou, né? Existem situações nas quais a cirurgia ela é iminente, né? Então, por exemplo, o indivíduo teve uma fratura, ele quebrou a perna. Sim, nesse caso, né? com certeza. Inevitavelmente, ele tem que ir para a intervenção cirúrgica e passar por um processo de reabilitação pós-cirúrgico. Esse é um ponto importante. Mas, às vezes, o indivíduo, por exemplo, tem uma sobrecarga compartimental no joelho. O que é isso? Ele tem
uma pressão no joelho que levou a uma pequena lesão lá do ponto de vista meniscal. Eh, Precisa da cirurgia? A literatura fala que o tratamento conservador ele tem bons resultados. Então por que não tentar, né? É o que você comentou, a cirurgia tem um risco, né, é um processo invasivo, tem questão da anestesia, tem uma série de situações que a gente sabe que a cirurgia leva para uma questão de risco. Limitações que podem acontecer pós-cirurgia, por Isso. exemplo, E né? dependendo da cirurgia, o pós-operatório é bem complicado, né, é bem difícil. Então, é pesar na balança, né, seguir, o coração, mas pautado em mais de uma opinião, né. E minha opinião aí é uma opinião pessoal, é pelo menos, se possível, quando necessário e, se for o caso, tentar o conservador antes da intervenção. É a minha opinião também, tá? Vou te falar bem a verdade. Não sou especialista, mas acho que sempre, antes de fazer alguma coisa, deve-se tentar várias formas, deve-se consultar aí vários especialistas. Agora, uma pergunta talvez, assim, não sei se alguém já te fez essa pergunta. É importante, por exemplo, na fase da adolescência, esse adolescente fazer uma visita pelo menos uma vez no fisioterapeuta, ou você já consegue, a partir daí, identificar algum diagnóstico ou alguma tendência desse adolescente a ter um problema futuro? Ah, pergunta sensacional, assim, o indivíduo que está na fase ali da puberdade, né, da pré-adolescência, adolescência, ele está nessa questão da formação corpórea e muitas das manifestações de alterações posturais, posicionais e estruturais desse indivíduo começam a aflorar. E se a gente consegue pegar esse indivíduo e alterar o padrão motor dele, ou seja, fazer as correções que a gente consegue e entende que são importantes para a evolução estrutural e postural dele, ele vai ser um adulto com uma postura maravilhosa, com um posicionamento corporal legal e minimizando o risco dele ter alguma coisa lá na frente. É um caminho maravilhoso. Se a gente conseguir, seria sensacional. Ou seja, é a hora realmente que dá tempo de ser feito algum trabalho para modificar, né, essa fase, que ele vai ter uma fase adulta já de uma forma corrigida, digamos assim, né? Se houver na adolescência algum tipo de problema, indo ao fisioterapeuta. Gente, olha a importância disso, né? É que a gente abordou no início. Fisioterapia, só vou quando eu tiver uma dor crônica, eu só vou quando tiver uma lesão, eu só vou pós-cirurgia. Sendo que, na verdade, olha só, se você tiver como hábito, até fale, gente. Fala aí para sua família, para as pessoas que você conhece, né? Gente, visite pelo menos uma vez o fisioterapeuta. Às vezes você acha que não tem nada, mas aos olhos do especialista, você pode ter algum problema que, se não tratado agora, vira aí uma complicação. E isso é muito legal porque quando o indivíduo procura a gente, ele já está, né, com o diagnóstico Já está com estabelecido. problema. Exatamente. E seria muito legal, por exemplo, se ele visitar para entender como ele está sem dor. Porque a gente Isso. consegue fazer, A condição normal dele, você consegue enxergar. exato, todos os testes possíveis, a gente consegue enxergar todos os prováveis problemas que ele pode vir a ter, dependendo da condição estrutural que ele tem. Então, se a gente consegue intervir, ele consegue manter a rotina dele normalmente, não deixando de fazer as práticas rotineiras dele, principalmente de atividade física, mas fazendo as correções e minimizando o risco de ter um problema. Olha que dica fundamental. O que a gente vê hoje também, Fadel, é um crescimento, talvez não o crescimento, mas as pessoas têm descoberto cada vez mais artrose, né, desgaste nos ossos, é coluna, é joelho, é ombro. É, a fisioterapia, quanto é importante nesse tipo de tratamento? Talvez a pessoa não seja curada, acho que não tem uma solução, mas ela vai conseguir ter uma qualidade de vida? Como é que é isso? Assim? Não, sem dúvida. Hoje, assim como todas as áreas, né, e principalmente da saúde, né, não é diferente, a fisioterapia evoluiu muito do ponto de vista de estrutura de maquinário, de processo de reabilitação, de tratamentos, né? Então a gente consegue ter bons resultados. Dependendo da lesão, claro, por exemplo, uma lesão condral, uma lesão de cartilagem importante, a gente não consiga resolver na sua totalidade, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida maior para aquele indivíduo, né? A gente consegue fazer que, por exemplo, ele que tinha dificuldade de andar, ande com uma certa qualidade, dificuldade de subir uma escada, a gente consegue fazer o indivíduo subir uma escada sem dor. Então, hoje a fisioterapia tem um papel muito importante se não na cura em 100%, mas na estabilidade e na melhora da qualidade de vida. E algo super importante também, né? A fisioterapia tem importância também em doenças neurológicas, né? Muitas pessoas têm uma rigidez corporal, começam a perder ali o movimento do corpo, né? Ou então a cair com frequência, e a fisioterapia tem um papel fundamental nisso, principalmente no avanço da idade. São pessoas que já precisam realmente de um trabalho intensivo nisso, você não acha? Não, sem dúvida. Existem, como eu comentei, né, duas áreas da fisioterapia muito legais, né, que é a fisioterapia neurológica, que atende indivíduos que realmente têm problemas de caráter neurológico, né,
e a geriatria e gerontologia, que atendem esses indivíduos que já passaram de uma certa faixa etária e apresentam alterações neurológicas decorrentes da idade. Então, tanto para um quanto para outro, dependendo, obviamente, dos diagnósticos, você consegue ter tanto viés de estabilidade quanto de cura, né? Do ponto de vista neurológico, eu pego, por exemplo, um lesado medular, né? Um indivíduo que ficou paraplégico, por exemplo, um acidente automobilístico que a gente vê acontecer quase todos os dias. Eu não consigo, talvez, né, dar para ele a expectativa de voltar, por exemplo, a andar, né? Obviamente, em função da lesão, mas consigo fazer ele ter uma boa qualidade de vida, né? Então, aquela área que não foi acometida, eu consegui ter mais destreza, mais força, mais estabilidade e ter uma vida dentro do possível normal. Proporcional, qualidade Isso. de vida. Na gerontologia, às vezes o idoso, igual você falou, né, perde estabilidade, a gente chama de síndrome do idoso caidor, né? Então a gente fala Cai, tomba para o lado, que o idoso perde o não equilíbrio. pode cair de jeito nenhum, né? Porque ele pode ter alguma sequela daquele tombo. Então treinar a base, indivíduo que é base, a qualidade dele pisar, ele se manter firme durante a marcha, durante o caminhar, né? Isso é muito importante. E nesse caso, por exemplo, do idoso, é importante que ele faça também uma academia? Ou, se for para escolher, nesse caso, a fisioterapia é mais indicado do que uma academia para o fortalecimento específico daquela parte que ele precisa? Vai depender de como esse indivíduo vai ser interpretado em termos avaliativos, né? Então, uma vez que ele passe pelo crivo da avaliação, essa avaliação vai traçar um norte individualizado para ele. Então, se dentro daquela avaliação a gente entende que ele tem uma necessidade clínica, acho que a fisioterapia passa a ser com um olhar de maior importância. Mas às vezes o indivíduo está bem, né? Apesar dos, sei lá, 60, 70 anos, ele está bem e consegue fazer a migração para um contexto de academia, obviamente supervisionado, bem orientado, né? Com respaldo da fisioterapia, eu acho muito bem-vindo. Depende, é de indivíduo para indivíduo, né? O mais importante é ser avaliado e ser bem conduzido. Bem conduzido, muito importante. Deve receber também muitos pacientes que talvez na prática da atividade física, sejam locais abertos ou fechados, pela falta, às vezes, de ter alguém ali, digamos, em cima, ele acaba se lesionando. Vai fazer o bem o exercício, mas acaba tendo um efeito contrário porque foi mal executado, né? Perfeito. A busca, vamos pensar aí no ambiente de academia, por exemplo, a busca pela beleza, né, pela estética, ela é muito incisiva. Muitas vezes o indivíduo faz essa relação com a melhora da estética com o número de exercícios, a quantidade de exercícios, a carga imposta durante o exercício, né? Isso é um risco. Pode achar que a dor ali, não é meu músculo que tá, e às vezes não é. Exato, exato. Então, a gente tentar mostrar para ele que não é esse caminho, muito pelo contrário. A gente busca sempre a qualidade de execução, né? O bom padrão de movimento, a carga proporcional àquela demanda que o indivíduo realmente precisa ser feito de maneira coerente, correta. Esse é o caminho. Mas para isso precisa, igual eu falei, avaliar esse indivíduo e mostrar para ele essa importância, né? É um processo, né? A gente tem que ir buscando. Como você falou, é individual, vai avaliar ali o que a pessoa precisa, né? E ser monitorada. Acho que o básico é isso: avaliação perfeita, individualizada, e a partir daí montar um plano, né? Para que tenha uma qualidade de vida. A gente está quase chegando ao fim. Sim. Primeiro, aonde encontrar o Fadel? Está precisando de um bom fisioterapeuta? Alguém da família está precisando, né? De uma pessoa responsável, de uma pessoa que vai te atender integralmente naquele momento que você estiver ali. Onde encontrar o Fadel? Pode me seguir nas minhas redes sociais, né? Tanto da minha pessoal quanto da minha empresa, Fadel Físio, e da minha empresa que é o Terapia. Lá tem todas as informações, enfim. E precisando, é um prazer, né? Quem quiser contar com o meu trabalho, com os meus serviços, com a minha equipe, vai ser um prazer receber e ajudar. E faltando um minutinho, eu queria que você desse um recado, um conselho para quem está assistindo a gente, você como especialista, o que você diria para as pessoas? Movimente-se. Se eu tivesse que dar uma sugestão, movimente-se. Movimento é vida, movimento é saúde. Então, nesse mundo tecnológico que a gente está vivendo, né, onde as pessoas estão muito vinculadas a computador, celular, tablet, né, tudo muito digital, o corpo está ficando um pouco de lado. E lá na frente as sequelas vão vir, a conta vai chegar em cima disso. Então, saia da cadeira, movimente-se, busque praticar algum esporte, alguma atividade física que te dê prazer, bem orientada, supervisionada, mas que te dê prazer. Movimente-se. Ai, adorei essa dica, gente. Sensacional. Movimente-se. A vida é feita para se movimentar. Fadel, olha, eu quero te agradecer imensamente pelas informações que você passou aqui pra gente hoje. Eu falo brincando, foi uma consulta. Viu, gente? Olha que bacana. Todo mundo que assistiu Saúde e Estilo hoje teve uma consulta
com o fisioterapeuta Fadel, porque foram perguntas que eu tenho certeza que foi aí dúvida de muita gente. Agradeço realmente por ter falado com tanta propriedade, por ter falado com amor, que a gente vê que você ama o que você faz. E ele falou comigo, ó, ainda vou fazer mais pós-graduação, tem 10 anos pela frente de estudo. Aproveita, se tiver vaga na agenda dele, daqui a pouco não vai ter jeito nem de consultar com ele, porque a procura vai ser muito grande. São poucas pessoas realmente que pegam, que fazem, que querem, além do trabalho, fazer o melhor pelo outro, e isso eu vejo em você. Obrigado, Aninha, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, a fisioterapia é tudo, né? Que lindo Eu isso. tenho um prazer muito grande naquilo que eu faço e ajudar as pessoas, para mim, é um propósito. Então, assim, não é sacrifício nenhum, é um prazer, tá? É assim que tem que ser. Muito obrigado, gente. Então, olha, o programa Saúde e Estilo vai chegando ao fim, mas lembre-se, o programa está lá no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe o programa, compartilhe as informações. Você vai fazer o bem para o outro também, né? São informações construtivas sobre nossas vidas, que é o nosso bem mais importante. Então, eu fico por aqui. O programa está lá no YouTube. É claro que a gente volta. Até a próxima e eu espero por você. Valeu!